noite, irmãos. Graça e fé a todos, amém? Deus seja louvado. Fique em pé ao seu lugar em nome de Jesus. Aos irmãos que nos assistem pela página da comunidade cristã Graça e Fé, boa noite a vocês também. Que Deus de uma forma poderosa possa vos abençoar. Que desde já vocês já vão marcando pessoas, compartilhando esta live para que outros e outras sejam alcançadas, né? Terminando o domingo, o primeiro dia da semana, o qual também hoje muitos receberam familiares ou foram à casa de familiares, por ser aí o Dia das Mães, comemorado o Dia das Mães, um dia de muita importância para muitos, e que Deus seja louvado por todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmos de número 34, o verso de número 5. Vamos aqui começar este culto adorando ao Senhor, nos posicionando como servos diante do Pai, né? Sabendo que Deus, pelo teu poder, pela tua graça, a tua misericórdia, tem olhado para cada um de nós. E Salmo 34, de números, verso 5 diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Que palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. A quem o salmista ele está se referindo? Para quem o salmista ele está entregando esta palavra? Esta palavra ela tem a ver com você. Esta palavra ela tem a ver com a sua família. Esta palavra ela traz alguma coisa de Deus para você nessa noite em nome de Jesus, porque para mim traz, irmãos. Para mim a palavra ela traz uma grande revelação de Deus em nome de Jesus em nossos corações, amém? Para mim, irmãos, quando a palavra ela fala olharam para ele e foram, amém, iluminados, eu só consigo entender uma coisa, irmãos. Para nós hoje é uma noite de ceia, para nós hoje é uma noite muito especial, e toda vez que eu olho para a cruz, eu lembro o que foi feito para mim. Toda vez que eu olho para a cruz, eu lembro, amém, do sacrifício de Jesus para com a minha vida. E se há um motivo por qual eu posso estar aqui nessa noite, sim, pelo amor que minha mãe demandou a mim, pelo amor que minha família demandou a mim, dedicou a mim, mas principalmente pelo amor de Deus, amém, que excede todo o entendimento humano. Não tem como com palavras, não tem como, querido, você dimensionar o tamanho do amor de Deus, porque certamente de que por um filho, principalmente por um filho, nós seríamos capazes de até mesmo dar a nossa vida, ou entregar a nossa vida em um sacrifício para salvar a vida de um filho. Mas será que se entregássemos a nossa vida por um filho, será que realmente salvaríamos a vida de um filho? Ou simplesmente seria um sacrifício, ou simplesmente seria uma demonstração de amor, mas não o suficiente para salvar? Porque às vezes nós temos comportamentos, às vezes nós temos atitudes e achamos que essa atitude ela é boa. Às vezes achamos que essa atitude, amém, ela vai gerar algum benefício, e às vezes ela não gera, ela simplesmente traz sacrifício, né? E a Bíblia vai falar que existem sacrifícios que são sacrifícios assim, de tolos, ou seja, sacrifícios que foram feitos na emoção, foram feitos, amém, de uma forma mais qual Deus não olhou, ou Deus, amém, não aceitou, como por exemplo o sacrifício de Caim, amém, ele fez o sacrifício, amém, não tem como dizer que ele não fez, mas não foi aceito o sacrifício. Por quê? Porque foi um sacrifício, querido, que Deus não queria. Foi um sacrifício que ele queria, que ele entendia e que ele achava que era um bom sacrifício. Mas olhando para Salmo 34, 5, olhamos para Jesus e vemos que o sacrifício dele não foi vão. Olhamos para Jesus e vemos que o sacrifício dele, querido, gerou vida em nós. Então nós temos que buscar fazer coisas que geram em nós vida. Nós temos que buscar ter atitudes que geram em nós, amém, alegria, que gera em nós paz, que gera em nós coisas que vão trazer de Deus a bênção para cada um de nós. Então eu te convido nessa noite de domingo, dia 9, amém, de maio, a você colocar a sua Bíblia sobre a sua cadeira, você que está nos assistindo,
amém, que você eleve o teu pensamento a Deus, e vamos orar ao Senhor, e vamos pedir que Deus, nessa noite, nos faça compreender o tamanho deste amor que Ele tem por cada um de nós, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, nós te adoramos nessa noite, na beleza da tua santidade, nós nos entregamos a ti, Senhor querido, em sacrifício vivo de louvor. Nós, Pai querido, nessa noite queremos conhecer mais do Senhor, porque a tua palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E se a cruz, Senhor, se o teu sacrifício nos iluminou, se o teu sacrifício, Senhor, nos resgatou, se o teu sacrifício, Senhor, amém, nos tirou do lamaçal do pecado, o teu amor, Senhor, nos faz permanecer no caminho, o teu amor nos faz, Senhor, continuar no caminho. Então, Deus poderoso de graça, de misericórdia e de unção, pedimos nessa noite ao Senhor, pedimos que o Senhor, aleluia, seja com cada um de nós, pedimos que o Senhor, aleluia, nos toque, que o Senhor, amém, nessa noite, Pai querido, faça obra em nossos corações, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua unção, Senhor. A nossa família precisa de Ti, Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, fica com cada um de nós, Senhor. Oh, Pai querido, nos ilumina, Senhor, faz de cada um de nós, Senhor, oh meu Deus querido, Senhor, uma candeia acesa, para que o mundo olhe para nós e veja através de nós, Senhor, que há esperança no fundo do túnel, que há uma esperança para o perdido. Que a Tua palavra nessa noite, Pai, possa gerar em nós milagre, que a Tua palavra nessa noite possa gerar em nós, Senhor querido, aleluia, descanso, que a Tua palavra possa gerar em nós hoje a bênção que pedimos e buscamos da Tua presença santa, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Você pode aplaudir a Jesus? Abre a tua Bíblia comigo. Obrigado a vocês do louvor, por enquanto. Abre a tua Bíblia comigo. Eu não sou de repetir mensagem, mas eu vou repetir uma mensagem que eu preguei pela manhã. A maioria das pessoas não estavam aqui. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2. Glórias ao Senhor Jesus. Essa mensagem é muito profunda. De manhã eu preguei sobre mãe. Hoje eu vou um pouquinho mais além. A quem? Glórias a Deus. Êxodo capítulo 2. Enquanto você acha, eu quero trazer para você aqui uma introdução a respeito dessa situação. Essa situação aqui começa no capítulo 37 da Gênesis, quando um certo jovem com o nome de José, apelidado pelos seus irmãos Sonhador, ele teve um sonho de os seus irmãos e seu pai se prostrando a ele. E isso causou uma fúria. E o seu dom, o que Deus tem para a tua vida, às vezes causa inveja nos seus parentes, sabia disso? Causa inveja nos seus amigos. O seu dom no seu trabalho, como você executa o seu trabalho, como você convive com as pessoas, como você trata as pessoas. Tem pessoas que têm inveja disso. Tem pessoas que queriam ser você. Já parou para pensar que mesmo na tua simplicidade, tem pessoas que queriam ser você? E José então, ele revelou os sonhos dele aos irmãos e ao pai, e aquilo causou uma fúria. Jamais você vai governar sobre nós, jamais você vai ser maior do que nós. Não tem como. As promessas de Deus para a nossa vida, nós estamos dentro de um princípio patriarcal, né? Nunca que todos vão passar e você vai passar à frente de todo mundo. Numa linhagem, entendeu, de sucessão, você está bem longe de ser alguma coisa. Às vezes as pessoas te veem assim, acham que você está bem longe daquilo que Deus tem para a tua vida. Então José, ele, por causa da inveja, da revolta dos irmãos, ele foi um dia levar comida aos seus irmãos, e os seus irmãos então pegaram, jogaram ele dentro de uma cisterna, ia passando ali alguns mercadores, e ele foi vendido por 20 moedas de prata. Chegou lá no Egito, ele foi vendido para Potifar, né, como escravo, e ali ele por algum tempo trabalhou na casa de Potifar, como ali um mordomo,
Era um rapaz inteligente, bonito. E então ali a esposa de Potifar criou por ele um sentimento que não deveria se criar, né? E então ela ali queria ter uma relação com ele extraconjugal, o qual ele, sendo temente a Deus, ele não aceitou, fugiu dela, e ela então pegou uma prova e ali o acusou, e ele então foi levado preso, ficou preso por um tempo, e essa prisão, que muitos talvez acham que geraria uma destruição, tem coisas que a gente acha que gera humilhação, tem coisas que a gente acha que gera na nossa vida injustiça, tem momentos da nossa vida que a gente acha que a gente não precisava estar passando por aquilo, não poderia passar por essa situação, mas quem define, irmãos, o nosso caminho, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, não somos nós, é o Senhor, amém? Nós simplesmente obedecemos. O dom de Deus não define o quanto nós somos santos. O dom de Deus, amém, é dado como ferramenta para a gente continuar fazendo aquilo que é vontade de Deus em nome de Jesus. Então Deus deu um dom para José, interpretar sonhos. E ele lá na cadeia, onde entendeu o improvável, o impossível estava, ele começou a ser usado por Deus dentro de uma prisão. Ele começou a ser usado por Deus dentro da sua humilhação. Amém? Dentro da sua humilhação ele foi usado por Deus. Então ele revelou o sonho do copeiro, revelou o sonho ali do padeiro, além Deus ali usou tremendamente. Então quando o faraó teve o seu sonho, ninguém interpretava, vai lá o homem humilhado, vai lá o homem encarcerado, entendeu? Indevidamente, injustiçadamente, e vai lá e interpreta o sonho do rei, e o rei então gosta tanto dele, o faraó, que faz dele o segundo homem do Egito, um dos homens mais poderosos do Egito. E esta história, irmãos, amém, se você for um homem de fé, as obras do qual Deus usou na sua vida, Deus também vai usar na vida da sua família. Se você for um homem e uma mulher de fé, toda fé que hoje demanda em você, toda fé que existe em você, os seus filhos, as outras gerações também alcançarão, porque a Bíblia diz que Deus visita até a 4ª geração, até a 14ª geração. Então Deus visita. Você tem que ensinar os seus filhos, a sua família a ter o seu DNA de adorador, o seu DNA de homem e mulher de fé. Então José, ele esteve ali no Egito, e quando veio a fome, ele então ali preparou todo o Egito, e você conhece a história. Egito se tornou uma grande potência, porque comprava a cidade inteirinha por sacos, entendeu, de cereais, porque ninguém tinha comida. Então a comida era valiosa demais, muito valiosa muito mais do que você possa imaginar. Então as pessoas diziam, o que me adianta ter terra, casa, se eu vou morrer de fome? Então davam por preço assim entendeu, por balela. Então o Egito ele cresceu muito, o Egito ele se fortaleceu muito com a presença de José, ao ponto de que o Egito já não se importava mais com o comportamento de José. José ele tinha carta branca para tudo. Então José, no meio dessa crise, ele traz para morar com ele no Egito o seu pai e os seus irmãos. E quando ele traz ali, querido, aquele povo se estabelece ali, aquele povo cresce naquele lugar, ao ponto de que os egípcios começam a olhar e dizer, esse povo está crescendo mais do que nós, né? E assim são pessoas que olham para você, dentro da empresa que você trabalha, dentro da tua família, e diz, por que ele está crescendo mais do que eu? Por que ele está sendo mais do que eu? Por que ela está sendo mais do que eu? Por que as pessoas visualizam mais ela, visualizam mais ele do que eu? Isso causou então uma certa revolta nos egípcios, que disseram, nós vamos acabar com este problema. Então todo menino homem que nascer, nós vamos jogar no Nilo, nós vamos jogar no rio, nós vamos matar, e vamos ficar somente com as mulheres, para nos servirem de escravas. Então chega-se o edito do rei, de que todo menino homem que nascesse, ele tinha que ser morto, ele não poderia viver. Então aí começa uma história de uma mulher, com o nome de Joquebede, que tinha como marido Anrão, amém, seu próprio sobrinho. Naquela época, se era permitido, ela casou com seu próprio sobrinho. E, mas era bem mais velha, não, às vezes... mesma idade, às vezes até mais nova. Eu tenho sobrinho que é quase da minha idade, eu tenho 48 anos e tenho sobrinho de 45, entendeu? Então às vezes a idade não olha por idade, mas houve uma permissão de Deus. E Joquebede então, querido, ela estava dentro de, olha o cenário que Joquebede, ela estava inserida. Joquebede estava dentro do Egito, amém? Dentro de uma terra de pecado. Dentro dessa terra de pecado, ela era escrava, amém? E ela não poderia gerar filho na terra da escravidão. Mas tem os propósitos de Deus com a nossa vida. Então, Joquebede, ela casou-se com Anrão e tiveram um filho. E eu não sei qual que é a sensação sua, homem de Deus,
E mulher de Deus, quando você olha para um filho, qual que é a sua sensação? Já teve a sensação de que o que o seu filho vai ser quando crescer? Não o seu desejo como pai, como mãe, né? De que seu filho seja o que você não foi. Que seu filho alcance o que você não alcançou. Mas sabe quando você olha para alguém e você diz, eu não sei o que, mas tem alguma coisa diferente nessa criança. Tem alguma coisa diferente nessa situação. Eu acredito, irmãos, que foi o que aconteceu com Joquebede, porque Joquebede, amém, o texto aqui, nós já vamos ler, Joquebede, o nome dela não é citado aqui nesse texto. Ele é revelado no livro de Números, tá? De que ela, entendeu, de que Arão casou com Joquebede e gerou 3 filhos, Moisés, Arão e, entendeu, e Miriam. E ela olhou e ela desafiou o edito do rei, porque ela viu alguma coisa diferente. E o texto, ele nos fala assim, o texto, ele nos revela dessa seguinte maneira, capítulo 2 do livro de Êxodo: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. Então aí já fala, né? Um varão da casa de Levi, e casou-se com, amém, uma mulher, um varão da casa de Levi, que casou-se com uma filha de Levi, ou seja, parentes. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. E, vendo, ela olhou, ela bateu o olho. Quando ela viu aquela criança, ela entendeu que tinha alguma coisa diferente. Então ela decidiu pagar um preço. Ela decidiu colocar a cabeça dela, entendeu, a risco. Ela decidiu colocar toda a casa dela em risco, porque ela olhou para uma criança e ela viu uma formosura. Ela viu algo nos olhos daquela criança. Ela viu algo no semblante daquela criança. Ela viu algo acima do que ela podia entender. E algo tocou o coração dela. Vale a pena lutar por ele. Você está entendendo? Quando você olha para a tua casa, lembre, vale a pena lutar pela sua casa. Vale a pena lutar pelos seus filhos. Vale a pena lutar por algumas coisas que as pessoas dizem que não vale a pena. Vale a pena dar valor para aquilo que as pessoas elas rejeitam. Vale a pena acreditar naquilo que ninguém acredita. Então ela olha e a Bíblia diz que ela conseguiu esconder aquele menino por 3 meses. Depois, não podendo mais esconder, ela teve que tomar uma decisão. Ela teve que tomar uma decisão. Porque eu imagino que Moisés, ele deveria chorar muito alto, né? Pela manhã eu até falei de que, falei dos meus filhos, a Luane quase não mamou, a Ingrid, quando pequena, mamou, mas não mamava tanto, e minha esposa foi até mãe de leite para outra criança, né? E agora o Marcão não, irmãos, o Marcão ele mamava em um, secava, mamava no outro, secava, e já, tipo assim, tá acabando de mamar, já tá apontando, né, mamadeira, ele quer mamadeira, e ali, entendeu, irmão, mamadeira não podia ser só com leite, tinha que ser com leite, com mucilão, porque o negócio tinha que engrossar, porque o menino era virado do giraia mesmo, entendeu, tanto é que tá pequenininho, né, 1,80 m e alguma coisa de altura, entendeu, de pura unção e poder de Deus, no nome de Jesus. Só que quando não dava nada para ele comer, ou quando ele entendia que o cérebro dele processava que ele estava com fome, o Marco chorava. Mas o Marco chorava assim, de chorar de que o choro dele não parava quando ele mamava. O choro dele só parava quando ele se sentia satisfeito. Então eu imagino que Moisés, um garoto hebreu, um bebê hebreu, ele tinha muita fome. Então chegou uma hora que Joquebede não consegue mais esconder, aquele menino gritando, aquele menino chorando, e o choro de um menino, o Marcos, ele tinha um choro rouco, chorava rouco, não tem como, é choro de menino, não é choro de menina. Então Joquebede, eu acredito que por ser uma hebreia e ser uma serva de Deus, ela pediu a Deus uma direção. Vamos conjecturar que ela pediu a Deus uma direção. E a direção de Deus foi para ela o mais improvável e o mais impossível para aquele momento. Deus fez Joquebede acreditar de que a princesa do Egito ia se apaixonar pelo filho dela. Então o que ela faz?
a Bíblia diz que ela faz uma arca, amém, de junco. Ela faz uma arca e veda essa arca com betume e com pés. E ela então coloca esse menino dentro desta arca, dentro desse cesto. E coloca junto, amém, dos juncos do rio, estrategicamente. Ninguém no seu sofrimento, ninguém na sua adversidade é capaz de ter um pensamento e uma fé desse tamanho. Havia um propósito de Deus com a vida daquela mulher. E se você começar a viver a tua vida segundo um propósito de Deus, você vai perceber que algumas coisas que hoje te prendem, te machucam, te escravizam, elas vão desaparecer. Porque tudo que falamos desde o começo do culto tem a ver com a mensagem. A mulher aos pés de Jesus com a cabeça baixada, com medo da morte, com medo das pedras, mas as pedras já não estavam mais ali. Só quem estava ali entendeu era Jesus. A mulher que sai correndo até Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele olha e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui agora. Mas ela não conseguia ver ele. Por quê? Por causa da tribulação, por causa da luta, da adversidade. Maria, entendeu? Ela não consegue. Marta não consegue ver Jesus como o Salvador, como aquele que podia ressuscitar. Maria Madalena, ela não consegue enxergar por causa da prova. Por que seria diferente com Joquebede? Não seria diferente com Joquebede. Porém, Joquebede, ela foi tomada pela graça. Ela foi tomada pelo poder de Deus. Então ela tem a ideia. E a palavra de Deus, como eu acabei de narrar, vai dizer assim para nós: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E a irmã do menino, que nós sabemos que é Miriam, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Tem fé, tem ações de Deus na nossa vida que nós não podemos nem comentar com os outros. Tem coisas que Deus quer fazer através da nossa vida que a gente não pode nem comentar com os outros, porque as pessoas não vão entender. Você percebe que Joquebede, ela pega o menino, coloca dentro do cesto, vai lá e coloca na beira do rio e fala para a filha: fica olhando de longe. Mas Miriam não sabia o que iria acontecer. Miriam não estava, querida, amém, no mesmo nível de fé e de revelação de Joquebede. Então, às vezes, nós temos sonhos, às vezes, nós temos promessas, às vezes, nós temos um ministério, às vezes, nós temos um chamado, às vezes, nós temos um potencial, e por sermos ansiosos, não sabemos esperar o tempo de Deus, das coisas acontecerem. Foi o que aconteceu com José. Dito de que Deus tinha um propósito, até mesmo com a desgraça de José, porque a Bíblia vai revelar depois, de que todo o mal que os irmãos fizeram, o Senhor transformou em bênção na vida dele. Então, quando Deus tem um propósito, mais que as pessoas queiram nos fazer mal, Deus, ele vai transformar. Deus não vai permitir que o mal seja maior do que, amém, a promessa e a vontade dele na nossa vida. Então, voltando para o texto, você vai ver o que acontece. Então Joquebede vai e pede para a irmã lá olhar, então a irmã fica observando e vê quando a princesa do Egito desce, amém, com as suas donzelas, para se banhar no rio. E o que a princesa, ela ouve? Porque antes de ver, ela teve que ouvir. Porque lembra que ele estava no meio de um junco, ou no meio de juncos, que são como taboas. Depende da altura das taboas, não dá para ver o cesto. Então o que chamou a atenção da princesa foi o choro de Moisés. O que chama a atenção de Deus é o teu choro. É o quanto você é capaz de se derramar na presença de Deus. Então, quando Deus tem um propósito, não tem quem consiga, pastor, negar isso. A Bíblia vai dizer que
Então a princesa vai, pede para tirar aquele menino, e quando ela olha para aquele menino, ela se encanta com o menino. Ela se alegra com o menino. Por quê? Porque aquele menino tinha alguma coisa diferente. Então ela, na hora que ela pega o menino, Miriam chega e diz: é um menino hebreu. Miriam já sabia. É um menino hebreu. E ela olha, nossa, ele é hebreu mesmo. Mas eu não tenho como eu criá-lo. Aí Miriam disse: mas eu posso chamar uma ama, uma mulher que pode cuidar dele para você. Aprenda que Deus usa circunstâncias a nosso favor. Deus usa situações a nosso favor. E a Bíblia vai dizer então que Miriam vai, e quem que ela traz como ama? Quem que ela traz? Quem que ela traz? Quem que ela traz para cuidar daquela criança? Joquebede. Traz Joquebede, a princesa olha e diz: você é capaz de cuidar desse menino? Será que havia no Egito uma mulher mais capaz de cuidar de Moisés do que Joquebede? Eu te faço uma pergunta aqui nessa noite. Será que existe uma mulher mais capaz de cuidar de você do que a tua mãe? Será que existe uma mulher mais capaz de cuidar de você, homem, do que a tua esposa? Será que existe um homem mais capaz de cuidar de você do que o teu marido? Às vezes nós não conseguimos enxergar isso. E a Bíblia diz então que a princesa olha para Joquebede e diz: olha, crie esse menino para mim, e eu vou te pagar para criar. Pô, como que é? Eu vou te pagar para criar. Mas espera aí. Até 10 minutos atrás, eu estava me despedindo do meu filho. Eu estava me despedindo do grande amor da minha vida. Agora eu ouço uma voz que diz que não, que eu vou ficar com este menino, e este menino vai crescer nos meus braços, vai poder dormir nos meus braços, e eu então, aleluia, ainda vou ganhar. Você começa a entender porque Paulo diz que a perca é ganho. Você começa a entender que quando um homem de Deus como Paulo diz que em Cristo, tudo que a gente perde é ganho. Joquebede entrou nessa dimensão de Deus, que não era uma perca, era um ganho. Você entende essa dimensão de que tem coisas na sua vida que você acha que você está perdendo, mas você não está perdendo. Você imagina, amém, entrando aqui, saindo desse texto, mas contextualizando o contexto de, aleluia, Gênesis 22, quando Deus ele pede para Abraão o seu filho Isaque, e Abraão está disposto a dar a Deus Isaque, porque ele tinha na sua cabeça que Deus era poderoso para ressuscitar, para trazer Isaque de volta, aleluia, para Abraão. Você consegue entender, você consegue ter essa dimensão, esse tamanho de fé de entender que tem coisas que Deus não está tirando, Deus está transformando na tua vida. Tem coisas que Deus está usando para te moldar, para te transformar, para você alcançar o nível da promessa, da revelação de Deus. Atitude de Joquebede, você pode continuar lendo aqui o texto. Atitude de Joquebede, a coragem de Joquebede, a coragem de Anrão, atitude de Anrão, de se sacrificar, de acreditar que aquele menino, Deus tinha um propósito na vida dele, e isso aconteceu. Mas uma coisa que eu te revelo, não existe nenhum propósito de Deus que nos isenta de sofrimento, de percas, de danos, de momentos de tribulação. Você vai pegar a história de todos os heróis da fé, e nós vamos lá daqui a pouco no livro de Hebreus. Nenhum deles, mesmo tendo grandes promessas, foram isentos de luta. E nesta geração, os homens e as mulheres de Deus acham, porque são ungidos de Deus, não podem passar por prova, não podem passar por luta, não podem ser acometidos por uma enfermidade, não pode. Isso não pode acontecer comigo, porque eu sou ungido de Deus. Isso não pode acontecer comigo, porque eu sou ungida de Deus.
Eu não posso passar problema financeiro porque eu sou dizimista ofertante na igreja. Eu não posso passar por isso porque eu sou pastor, eu sou filho de pastor, porque eu sou cantor. Eu não posso passar por isso e aquilo outro. Volto a te dizer, o teu dom, a promessa de Deus não te isenta de adversidades. José cresce, Moisés cresce, e Moisés não aceita a princesa do Egito como sua mãe. Ele decide morar com os hebreus. Eu quero te falar algo de Deus nessa noite. Tem coisas que você deseja, tem coisas que você busca, e Deus manda eu te falar. Tem coisas que você deseja e que você busca, e o dia que você alcançar, você não vai ter prazer nelas. Porque talvez o que você está buscando e desejando não é o que Deus tem para a tua vida. Moisés, vamos colocar nos dias de hoje, seria no mínimo um poliglota. O Egito naquela época, irmãos, ele era dominante de tudo. O Egito foi aí que, se eu não me engano, inventaram a questão da soma, essas coisas, entendeu? Muitas coisas nasceram no Egito. Muitas invenções, entendeu? Principalmente na área, entendeu? Da literatura, do didático, nasceu no Egito. Moisés tinha tudo. Mas a essência dele não estava no tudo. Não estava no tudo da vida. A essência de Moisés estava no tudo de Deus. E foi isso que Joquebede conseguiu enxergar no Moisés. Joquebede não enxergou Moisés como um faraó do Egito. Joquebede enxergou em Moisés alguém que poderia tirá-los daquele sofrimento. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, nós já vamos encerrar e vamos... Vamos ler os primeiros versículos do livro de Hebreus, depois nós vamos no versículo 23. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. É exatamente a dimensão do que Joquebede enxergou. Joquebede enxergou essa dimensão. De que o improvável, pela fé, torna-se provável. De o que não existe, pela fé, passa a existir. Porque, quando a gente entende a vontade de Deus, nós não temos medo de lutar. Nós não temos medo de arriscar. Nós não temos medo de perder. Nós simplesmente nos posicionamos. E versículo 23 vai dizer assim para nós, por favor. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A nossa mente não pode ser tão pequena ao ponto de que quando a Bíblia diz, viram que ele era formoso, essa formosura não era uma beleza humana, mas viram em Moisés algo diferente. E eles acharam então assim, vale a pena arriscar. Vale a pena crer. Vale a pena vencer o medo. Vale a pena passar por cima de tudo isso. E eles passaram. E sabe qual foi o resultado, irmãos? Moisés tirou eles do Egito. Moisés tirou eles da posição de humilhação.
O único que pode tirar você da humilhação e do Egito é Deus. Agora, o mecanismo, a forma com que Deus age, é que nós temos que prestar atenção. Quando eu presto atenção na forma com que Deus age, quando eu aprendo a caminhar com Deus, eu não temo. Como assim, pastor? Quem é que já leu o Salmo 23? Eu acredito que todo mundo, né? E o salmista, ele faz uma declaração muito curiosa. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, ele diz, não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Não temerei. Por quê? Por que ele não teme? Porque tu, ó Senhor, está comigo. A certeza de que Deus está com você, irmão, te faz caminhar. A incerteza te faz parar. Então eu quero te convidar nessa noite a orar a Deus, a buscar a face de Deus, pedindo a Ele coragem para algumas situações que estão acontecendo na sua vida. Coragem para enfrentar algumas situações que você está vivendo. Coragem para tomar algumas decisões que você está protelando. Coragem para fazer o que Deus tem mandado você fazer. Coragem para se levantar. Porque num determinado momento que aquela princesa tirou Moisés daquele cesto, naquele determinado momento que aquela princesa tirou Moisés da morte, porque ele estava fadado a morrer, é porque existia um propósito maior. E eu te digo nessa noite, olhando para a tua história de vida, olhando para quem você é hoje, mas lembrando de quem você foi, ou as coisas que você já passou, você acha que Deus tem um propósito na sua vida? Irmãos, eu volto a dizer para vocês, eu sou o 9º filho da minha mãe. Naquele tempo não tinha internet, irmãos, não tinha nada. Era só o barulho do trem que passava à tarde. Depois de 8 filhos, mamãe falou para o papai, agora a gente só vai brincar. Mas a fábrica, ó, fechou. Mamãe foi lá e cortou a trompa. Eu não quero mais. 8 tá bom. 1 é bom, 2 é ótimo, 3 é suficiente, 8 já é, entendeu? Um pacote completo. Aí minha mãe opera. Depois de alguns meses, ela sente alguma coisa diferente nela. A barriga está inchada. Está desmaiando quase no final do culto, está sentando. Os inteligentes vão entender o que eu estou falando. É fome, pastor. Ela vai no médico, o médico fala, Dona Maria, a senhora está grávida. Ela fala, não é possível. Eu sou operada, hello, eu sou operada. Ó, a mãozinha foi cortada. Não, Dona Maria, a senhora está grávida. Mas como é possível estar grávida, operada? Sabe qual que é a resposta do médico? Pergunta para mim não, pergunta para Deus. Tem coisa que não adianta, você vai perguntar para o homem 1000 vezes, ele não vai saber te responder. Então, se eu nasci, me perdoe a expressão, se eu nasci
é porque Deus tinha um propósito. De tudo nessa vida eu já fiz um pouquinho, até torcer pro Corinthians, irmão. De tudo nessa vida eu já fiz um pouquinho. Dias atrás eu estava vendo uma reportagem de uma namorada brincando com o namorado de roleta russa. Ele foi lá e tirou, o tambor do revólver, alguma coisa assim, as balas, e sobrou uma bala, e brincando de roleta russa, ela deu um tiro e matou o cara. Eu já fiz isso. Uma vez eu estava dentro do salão de cabeleireiro com uns amigos me drogando, e chegou um amigo lá com uma arma na cintura, e ele então com a arma tal, por que você está fazendo essa arma? Não, é porque diz o motivo dele. Então ele pegou lá, eu falei, deixa eu ver. Falei, não, isso aqui não é brincadeira. Eu falei, tudo bem. Ele foi, tirou todas as balas e me entregou na minha mão. Eu peguei, rodei o tambor do revólver, bati, coloquei na cabeça e fiz assim com a boca, pá. Será que era para mim morrer agora? Irmão, quando eu abri o tambor, tinha uma bala na agulha. Se eu tivesse apertado o gatilho, eu não estaria aqui. Eu já tomei garrafada na cabeça. Eu já sofri acidente, que minha família não sabe, que a gente, com um carro, entendeu? Passamos entre uma árvore e um poste, e o carro bateu no chão assim, que estourou as 4 homocinéticas dele, entendeu? E o teto do carro abaixou. Eu já passei por tantas coisas na minha vida, irmãos. Quando eu era adolescente, eu estava em cima eu morava numa chácara e era poço. E minha mãe falou assim, Marcos, o poço não está funcionando. Eu olhei lá, tirei a tampa, olhei e falei, mãe, não tem nada. Virei as costas e entrei na área de casa. Quando eu olhei, a Laura não vai lembrar, é muito novinha, o poço tinha sumido, virou um buraco. Alguns meses atrás eu estava subindo na rua de casa, subi e passei, fui no mercado. Quando eu voltei, a rua tinha sumido, metade da rua, tinha virado uma cratera, um buraco. É tudo normal, né, irmãos? Não é tudo normal? É tudo normal. Quando você não consegue enxergar o propósito de Deus. Mas quando você consegue enxergar o propósito de Deus na sua vida, por que Deus está te livrando? Por que Deus te curou? Por que você está aqui nessa noite? Fica em pé no teu lugar.